Chegamos agora, meus irmãos, à parte do culto, que é considerada, por assim dizer, o ápice do culto. O momento mais esperado dele, o momento em que Deus há de falar com a sua igreja por meio da exposição das Sagradas Escrituras. O momento em que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fala e prega para a sua congregação. Uma vez, quando a mensagem é pregada de modo fiel e condizente com o texto, é, na verdade, Cristo quem está pregando para a sua igreja. E para isso, então, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Esse sermão, meus irmãos, que iremos expor essa noite, eu tive a oportunidade de expô-lo em uma reunião com a SAF, a Confederação das SAFs. Eu acredito que algumas das irmãs que estão aqui tiveram lá, não todas, mas eu achei oportuno voltar novamente a essa passagem para que nós pudéssemos considerar as verdades que essa passagem traz. E algumas irmãs já tiveram a oportunidade de ouvi-lo, mas a igreja, eu julgo importante, ainda não ouviu, e acredito que seja de singular importância para nós hoje. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 38. Lucas, já estou no 20, 10, a partir do versículo 38. Todos encontraram? Diz assim: a santa, bendita, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. É uma passagem bem conhecida, mas que tem lições muito preciosas para as nossas almas, e que o Senhor possa falar então ao nosso coração por meio dessa porção da sua palavra. Oremos mais uma vez ao Senhor e supliquemos da parte dele a sua graça de ouvirmos a sua voz. Oremos. Deus que está nos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui mais uma vez, ó Deus, nos voltamos a Ti em oração, suplicando a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, de modo, Senhor Deus, que nós possamos compreendê-la, assimilá-la, aplicá-la em nossa vida, de modo que tenhamos a nossa vida direcionada para o caminho que Te apraz. Senhor Deus, a verdade é que nós, pecadores e duros que somos, não merecemos, e indignos que somos, não merecemos ouvir a voz do Senhor. Tu bem o sabes, ó Deus, e muitas razões teria para nos impedir de tamanho feito. No entanto, ó Deus, por amor a Cristo, eu te peço, por amor ao teu santo nome, eu suplico, pelo zelo que tu tem pela tua igreja, nós imploramos ao Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Estende, ó Deus, a tua graça a nós, de modo que possamos ser confrontados pela tua palavra, e ela venha instruir o nosso coração e nos direcionar no caminho do correto viver.
abençoa a mim também, Senhor Deus, a quem o Senhor constituiu ministro e pregador da tua palavra, que eu possa ser achado fiel diante do Senhor na transmissão da mesma, expondo a veracidade do texto e sendo fiel também na aplicação da mesma. Tu conheces a enormidade das minhas limitações, das minhas fraquezas e a inabilidade que tenho para tamanha obra. No entanto, Senhor, por amor ao teu nome e pelo zelo que tu tens às tuas ovelhas, as almas pelas quais Cristo morreu, que o Senhor possa me utilizar para ser propício, para ser útil na transmissão da tua palavra, que ela possa edificar, confortar, consolar e também exortar os corações que assim precisam. Nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é uma pessoa preocupada? Você é uma pessoa que tem muitos problemas carcomendo a sua mente e que muitas das vezes você não tem tempo para resolver os seus problemas? Certamente você já deve ter ouvido aquela história de Alice no País das Maravilhas. Um conto infantil que tomou notoriedade especificamente quando a Walt Disney publicou, esse conto em desenho animado e tornou conhecido em boa parte do mundo. Apesar de Alice ser a protagonista da história, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, especificamente para o coelho daquela história. E se você se lembra bem, o coelho que aparece na história de Alice no País das Maravilhas, ele é sempre um coelho ocupado, que está sempre correndo de um lado para o outro e olhando para o relógio, sem tempo para fazer as outras coisas. Porque alguma coisa ele está preocupado. E à medida que a história vai desenrolando e Alice vai avançando nas suas aventuras, nós descobrimos então o porquê que o coelho vive sempre correndo e sem tempo, preocupado com as coisas ao redor dele. E é exatamente porque ele serve a uma rainha, a rainha de copas, que era a rainha do País das Maravilhas. Ele tinha que prestar os serviços que era devido a ele, porque do contrário, se ele não atendesse às suas necessidades, ela poderia a qualquer momento chamar os seus soldados e arrancar a cabeça do coelho. E era exatamente por isso, pelo medo de perder a sua cabeça, que ele então vivia sempre correndo, ocupado, a fim de atender às necessidades da sua rainha. E sabe uma coisa, meus irmãos? As nossas preocupações é semelhante a essa rainha. A rainha de copas do conto infantil de Alice nos País das Maravilhas. Uma rainha má, carrancuda, e muito exigente, e que muitas vezes está sempre exigindo coisas de nós. E se nós não atendermos a sua necessidade, ela está pronta para arrancar a nossa cabeça. É assim que as preocupações, elas se mostram nas nossas vidas. E o efeito que ela causa em nosso coração é exatamente aquilo que ela causou no coelho, que vivia sempre correndo de um lado para o outro. Nós nunca encontramos tempo para fazer as coisas que precisamos. Nunca temos tempo para atender às necessidades que Deus requer de nós. Estamos sempre ocupados com afazeres e necessidades. E sempre estamos correndo, então, de maneiras a suprir essas necessidades, com medo de, se não atendermos às demandas que a rainha das nossas preocupações determina, e de sermos arrancados, então, a cabeça. O grande problema de tudo isso, meus irmãos, é que essas preocupações que tomam tanto o nosso coração e afetam tanto a nossa alma, ele pode comprometer o nosso relacionamento com Deus, de tal modo que nós podemos até mesmo minguar espiritualmente e sermos achados em falta e reprováveis da parte de Deus. Tudo isso porque nós temos uma necessidade urgente de atender todas as demandas e necessidades que nos aparecem.
Como é que você lida com as suas preocupações? Quais são os motivos que têm levado você a se preocupar? Ou então, como as suas preocupações têm afetado o seu relacionamento com Deus? Saiba, se você não saber administrar bem essas coisas dentro do seu coração, a sua alma pode ser a principal coisa que pode ser afetada nessa história toda, é exatamente a sua alma. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, o que nós aprendemos aqui é exatamente isso. Aqui nós vemos que as nossas preocupações demasiadas, elas afetam e impedem de nós nutrirmos um bom relacionamento com Deus. Quando nós não sabemos lidar com as nossas preocupações, o bom relacionamento que nós temos com Deus, ele é afetado. E não é por acaso, então, que começam a surgir pecados e problemas tais em suas famílias, e dificuldades tais em suas vidas, das quais vocês não imaginam. Mas, na verdade, mora exatamente na sua necessidade urgente de atender todas as preocupações demasiadas da sua vida. E aqui nós encontramos, pelo menos, 3 razões, meus irmãos, porque as preocupações em demasia pode afetar o nosso relacionamento com Deus. E a primeira delas é que as preocupações demasiadas, elas impedem de nós nutrirmos um bom relacionamento com Deus, porque ela nos impede de aproveitar melhor o tempo que temos com Deus. Você tem um tempo reservado na sua vida para passar a sós com Deus? Pois saiba, uma das coisas que as suas preocupações lhe impede é exatamente de nutrir impede de aproveitar melhor o seu tempo diante de Deus. A segunda razão que nós observamos aqui, meus irmãos, é porque de que as preocupações demasiadas nos impedem de ter um bom relacionamento com Deus, é porque ela nos afeta espiritualmente. Ela não apenas impede o nosso bom relacionamento com Deus, mas nos afeta espiritualmente. O seu estado espiritual é afetado por conta das suas preocupações demasiadas. E por fim, em terceiro lugar, nós vemos aqui que as nossas preocupações demasiadas, elas nos tornam reprovados diante de Deus. Não bastasse ela nos impedir de termos um bom tempo com Deus, não bastasse ela nos afetar espiritualmente, ela ainda nos torna reprováveis. Quantas consequências nós não temos, então, por conta das nossas preocupações demasiadas? Como é que você lida com elas? Antes de mais nada, é importante dizer, meus irmãos, e fazer uma separação entre preocupação e preocupações. Existem preocupações que são legítimas, necessárias, que fluem da nossa responsabilidade, como pais de família, como donas de casa, como pertencente a algum trabalho, preocupações legítimas, das quais fluem de pessoas responsáveis a atender essas preocupações. No entanto, existem preocupações que elas poderiam ser consideradas demasiadas ou excessivas, quando elas passam e impedem, elas ultrapassam o limite da responsabilidade, quando elas passam a se tornar moradas em seus corações e de tal modo que elas norteiam as suas vidas. Não há nada que você possa fazer, você anda sempre uma pessoa preocupada, sobrecarregada, afetada por várias demandas que você assumiu para si. Isso é o que eu queria que você entendesse como preocupação demasiada quando nós tratamos aqui nessa passagem. E o exemplo claro que nós temos aqui é exatamente de 3 personagens importantes que irão trazer à luz essas verdades para nós, que é o caso de Maria, de Marta, Maria e do Senhor Jesus Cristo, onde nós vemos o desenrolar de toda essa história. Antes mesmo de descermos aos pontos enunciados aqui, é importante nós considerarmos o contexto da passagem. Devemos lembrar, meus irmãos, que a passagem na qual estamos inseridos,
ela é, por assim dizer, a conclusão do que Lucas vem tratando no capítulo de número 10. É como se Lucas estivesse fechando uma ideia. E, inicialmente, no capítulo 10, Lucas inicia a sua narrativa do Evangelho, mostrando o Senhor Jesus dando instruções aos seus discípulos de como eles deveriam proceder como mensageiros dele, como pregadores das suas palavras, e que eles deveriam ser ordeiros, não aproveitadores, e saber se comportar na casa daqueles que lhes recebessem. Em seguida, nós vemos então, logo após essas instruções aos discípulos, nós vemos o Senhor Jesus dando uma lição, né? Uma lição de humildade, né? Ele glorifica ao Pai, na verdade, por revelar coisas tão maravilhosas a pessoas pequenas. E ele diz, a pessoas humildes, e ele diz lá no versículo 23 e 24, que ele dá graças a Deus, porque ele revelou coisas grandes aos pequeninos, coisas que os profetas do Antigo Testamento anseiavam escutar e não tiveram a oportunidade. Ao passo que plebeus, pescadores da sua época, pessoas simples, agora tinham o privilégio de ouvir as maravilhas do reino de Deus. E em seguida, ele traz então o exemplo do bom samaritano, que é aquele que acolhe os necessitados, aquele que estende, que cumpre a vontade de Deus na sua vida. E no versículo 38 a 42, é como se Lucas juntasse todos esses princípios nessa mesma história, na história em que Jesus visita a casa de Marta e Maria. E lá nós vemos então, meus irmãos, Jesus ensinando coisas preciosíssimas a uma casa de pessoas humildes, simples, preciosidades do reino dos céus, o Deus encarnado dentro da casa de Marta. Só que um problema acontece, por conta de uma preocupação exagerada, por conta de uma preocupação demasiada, Marta se deixa perder no meio se deixa perder essas revelações por conta das suas preocupações com o contexto do lar. E aqui nós vemos então como essas preocupações afetam o relacionamento dela com o Senhor Jesus Cristo e necessariamente com Deus. E a primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, do versículo 38 até o versículo 40, na primeira parte, é que as preocupações demasiadas, ela impede de nós aproveitarmos o melhor tempo que temos com Deus. E foi exatamente isso que Marta não soube aproveitar. O melhor tempo, não soube dedicar o tempo que ela tinha com o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo então aí do versículo 38 até o versículo de número 40, na parte A do versículo 40. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. A primeira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é que Marta, ela não aproveita bem o tempo que ela tem com Deus. Observe bem, o Senhor Jesus, ele estava a caminho. Ele já tinha cumprido o seu trabalho ministerial de pregar o evangelho aos gentios, às cidades circunvizinhas, realizar curas aos enfermos, de expulsar demônios de pessoas, curar mulheres com fluxo de sangue e tantos outros milagres o Senhor Jesus havia realizado. E agora ele estava a caminho de Jerusalém, a fim de dar cabo e conclusão do ministério que Deus o havia entregado. Ele estava a caminho de Jerusalém para consumar a sua paixão,
a fim de satisfazer a vontade do Pai, de justificar o seu povo através do seu sangue. Ele estava a caminho da cruz. E Marta, por alguma necessidade, que o texto não necessariamente nos fala, o Senhor Jesus passou na aldeia na qual elas moravam, né? Na qual Marta morava. E ao saber disso, que Jesus estava de caminho, passando pela cidade, ela toma a dianteira e faz um pedido a Jesus. Ela convida o Senhor Jesus Cristo a passar um tempo na sua casa, a dormir, repousar. Afinal de contas, ele vem de uma estrada longa, andando, caminhando. E ela queria necessariamente receber bem o Senhor Jesus Cristo. Só que no convite estendido a Cristo, foi abraçado também os apóstolos, os discípulos e toda a comitiva que estava com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não andava sozinho, ele andava sempre acompanhado. E é exatamente, talvez aí, onde Marta tenha se perdido. E então o Senhor Jesus atende o seu pedido e se dispõe então a ficar na sua casa, passar um tempo na sua casa. E então vai lá o Senhor Jesus repousar na casa de Marta. E acontece que junto com o Senhor Jesus estavam os seus discípulos, os seus apóstolos. E a partir de então, o Senhor Jesus Cristo passa a ensinar coisas maravilhosas do reino dos céus. O texto não nos fala o que necessariamente o Senhor Jesus ele estava ensinando, mas possivelmente ele deveria estar compartilhando com as pessoas que estavam ali na casa de Marta, dos mistérios do reino de Deus que ele havia anteriormente presenciado. Talvez falado da missão dos 70, de como os demônios obedeciam os discípulos, de como então ele revelava coisas misteriosas que até mesmo os profetas desejavam ouvir, mas não tiveram a oportunidade de ouvir da boca do Senhor Jesus e o modo como ele ensinava. E todas essas coisas estava o Senhor Jesus ali transmitindo no recôndito do lar de Marta, na sala de estar, em sua mesa, comunicando aquelas verdades. Mas por algum acaso, ao ver a multidão, muitas preocupações saltou à mente de Marta. Será que o quarto de Lázaro está bem arrumado? Será que tem comida para todas essas pessoas da minha casa? E assento? Será que eu vou conseguir aconchegar todas as pessoas de um modo confortável? Tantas coisas passaram então na mente de Marta, de tal modo então que ela ficava pulando de um lado para o outro, sem saber o que fazer necessariamente. E ela ficava com muitos cuidados, diz o texto, com muitas preocupações. E vejam só, ela estava perdendo aquilo que era primordial, aquilo que estava saindo dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ela estava deixando passar os mistérios, as maravilhas do reino de Deus, que poderia necessariamente nortear a sua vida e certamente fazer com que ela se desvencilhasse de muitos pecados que ela cometia. Veja, meus irmãos, como Marta, ela não sabe aproveitar bem o tempo que o Senhor Jesus Cristo deu para ela ali, no recôndito da sua casa, em carne e osso, na sua sala de estar, sentado na sua mesa, e ela deixou passar esse privilégio maravilhoso. O que é que você faria se um especialista estivesse na sua casa? Imagine por um momento que você seja um empresário, ou alguém que está começando um ramo empreendedor, e você tem estudado muito, a fim de que os seus negócios venham prosperar. Você não sabe muito bem como lidar com esse negócio, mas você tem assistido os vídeos no YouTube, tem acompanhado alguém na internet que maneja bem aquele mecanismo, e você daria tudo para participar de um curso de uma pessoa dessa. Mas de repente,
Mas você vê, na verdade, que aquilo que você tem produzido não está assim tão grande coisas, não se parece muito promissor. Mas vai lá um determinado dia, alguém chega na sua casa, talvez o seu marido com um amigo do seu trabalho que por um acaso teve que almoçar no seu lar. E você descobre que essa pessoa que veio com o seu marido é exatamente um especialista na área que você tanto procura. Alguém que é perito, que sabe manejar aquela área do setor empresarial que você está procurando trabalhar. O que é que você faria se você tivesse um especialista desse na sua casa? Certamente essa pessoa não ficaria preocupado com a arrumação da casa. Muito menos se o quarto do filho estava bem arrumado. Pelo contrário, ela sentaria na mesa e daria ouvidos o que aquela pessoa tinha para dizer. Afinal de contas, informação era gratuita, estava bem acessível a ela e ela poderia usufruir de tudo que era necessário. Ela não deixaria desperdiçar nada. Ela aproveitaria bem o tempo, porque não é sempre que você tem um especialista na sua casa para atender às suas necessidades. Não é mesmo? Assim, meus irmãos, fazemos nós, todas as vezes, quando nós não sabemos aproveitar bem o tempo com Deus em nosso lar. Talvez você seja como Marta, que fica muito preocupada durante o dia, e não separa um dia, uma hora no seu dia, para ter um momento reservado entre você só e Deus. Talvez você não tenha tempo para debruçar os seus ouvidos e o seu coração sobre as Sagradas Escrituras. Talvez você não tenha tempo suficiente para poder separar um momento e orar a Deus e fazer conhecido diante dele as suas queixas. Talvez você se vê abarrotada de tanta atividade que você fala, não, eu não tenho tempo para essas coisas. Saiba, meus irmãos, você está desperdiçando tempo junto de um especialista. Todos nós aqui temos os 24 horas do dia iguais, para todo mundo. O sol nasce para todo mundo do mesmo jeito, e se põe para todo mundo do mesmo jeito. Você tem 24 horas do seu dia, como todo mundo tem, mas a verdade e o fator principal é como você aproveita bem o tempo que você tem com Deus. Quando você não reserva uma parte do seu dia para Deus, muitas coisas tendem a dar errado. Você dá mais preocupação às coisas do seu dia a dia do que necessariamente se preocupar em parar e ouvir a voz de Deus dentro da sua lar, do seu lar. Eu queria dizer, meus irmãos, no caso aqui de Marta, Jesus passou apenas uma vez na sua casa, mas ele passa no seu lar todos os dias. E o quanto você tem parado para dar atenção ao Senhor Jesus Cristo. E eu queria me voltar mais especificamente para uma prática que talvez seja esquecida no meio cristão, que é exatamente o culto doméstico. Um dever que todos nós deveríamos fazer. Juntar as nossas famílias, aproveitar o tempo da comunhão em que todos estão em casa e juntos unirmos em adoração a Deus no nosso lar. Abrir as nossas Bíblias, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor e apresentar a Ele as nossas queixas. É assim, meus irmãos, que nós aproveitamos bem o tempo que temos a Deus, aproveitamos bem o tempo que temos com Deus. Você tem reservado algum dia, algum horário na sua vida para se voltar a Deus em oração, em leitura da palavra e até mesmo para fazer culto doméstico em sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos? E eu me dirijo aqui aos cabeças do lar dessa igreja. Vocês têm feito isso? Vocês têm se dedicado em passar tempo considerável com Deus? Talvez seja essa a razão, então, porque tanta preocupação tem subido em sua mente e porque o seu coração anda tão aflito e tão angustiado, porque você não dedica tempo a Deus na sua vida. Não dedica tempo a Deus no seu dia, desculpe.
E talvez seja essa a razão, então, porque você não sabe tão bem administrar os seus problemas. Há um conto, meus irmãos, de que Lutero, ele quando tinha muitas coisas para fazer durante o dia, ele acordava mais cedo para poder orar e fazer as suas devocionais privadas. Quando os afazeres dele, as demandas dele no dia era normal, ele tinha um horário específico. Mas quando ele estava quando ele tinha muita atividade, ele acordava mais cedo, de madrugada, e então cumpria seus deveres devocionais, para que pudesse então, durante o dia, cumprir com os seus problemas. Olha, eu tenho certeza, quando você começar a dedicar mais tempo a Deus, os seus problemas no dia, ainda que não sejam resolvidos, vão ser melhor administrados por você, dentro do seu coração e dentro da sua alma. Marta, meus irmãos, é um exemplo para nós de alguém que não aproveita bem o tempo com Deus. Maria, por sua vez, ela aproveita bem o tempo com Deus. E veja como ela faz. Veja a atitude de Maria, como é aqui na passagem relatada. Diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes o ensinamento. Aqui nós vemos então Maria dando-nos um exemplo de como aproveitar bem o tempo com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Repare bem, meus irmãos, será que Maria também não estava sujeita às mesmas preocupações de Marta? Será que ela tinha visto na sua casa tantas pessoas ao mesmo tempo em um só dia? Será que ela também não se preocupava com o quarto de Lázaro? Com a arrumação da casa? Com a comida para os convidados? Certamente ela se preocupava. Certamente era algo que afligia o coração, porque assim as mulheres podem me afirmar, as mulheres, elas não se sentem bem ao ver as suas casas desarrumadas. Ou ela não se sente bem ao ver alguma coisa fora de ordem no seu lar, e elas ficam inquietas até ver as coisas no devido lugar. Mas o que é que Marta faz? Ela sabia que não era sempre que ela tinha Jesus dentro do seu lar. Jesus estava de caminho. Há alguns dias ele não mais estaria ali. Ele sairia e tomaria rumo novamente para Jerusalém, e ela não mais poderia ver o Senhor Jesus Cristo. O que ela faz necessariamente é tapar os seus ouvidos, é não dar atenção para essas preocupações demasiadas que subiam ao seu coração. E ela se apega àquilo que era primordial para ela. Ela é como se ela não quisesse dar ouvido às suas preocupações. É como se ela mandasse todas as coisas que turbilhavam os seus ouvidos dizerem: cale-se, eu não quero ouvir vocês, eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Em outra palavra, ela priorizava a palavra de Deus, ela priorizava o seu relacionamento com Cristo, ela priorizava a sua comunhão com Deus em seu lar, e ela tinha que aproveitar os mínimos segundos que ela tinha na presença de Cristo. A arrumação, eu vejo depois, não é sempre que eu tenho Cristo na minha casa. Então, nesse tempo que eu tenho Ele aqui, eu vou aproveitar da melhor maneira possível. E é assim que você deve fazer também. É assim que você deve se comportar diante das suas preocupações. Ouça uma coisa: as demandas, elas não pararão de surgir. Sempre haverá um quarto para arrumar. Sempre haverá uma louça suja para lavar. Sempre haverá uma fralda suja no meio da casa. Sempre haverá alguma coisa para se fazer. As demandas não param. Sempre terá alguém tocando o telefone. Sempre terá alguém batendo na sua porta. Mas há uma necessidade de nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. De nós taparmos os nossos ouvidos para todas essas coisas que se levantam contra nós e dizer: não, agora é o meu tempo com Deus e ponto. Nada vai impedir. Deixa o telefone tocar, deixa a campainha soar, deixa as demandas aparecer. Eu tenho que cumprir o meu tempo de relacionamento
com Cristo. Foi isso que Marta fez. E assim é o que nós devemos fazer também. É assim que nós administramos bem e administramos melhor as nossas preocupações. Como é que você tem agido? Qual a prioridade que você tem dado para o culto doméstico na sua casa? A maioria das desculpas, meus irmãos, que nós ouvimos das famílias de que não fazem o culto doméstico é porque eles não têm tempo. Eles saem cedo para trabalhar. Quando chegam em casa, é muitas coisas para fazer. Quando chegam do trabalho, estão atolados de atividade. Mas será que não há em nenhum momento do seu dia, será que não há em nenhum momento das 24 horas do seu dia, um tempo para você dedicar com a sua família em um culto doméstico ao Senhor? Seja na hora que você acorda, ou então logo após a refeição, quando vocês acabam de almoçar, ou então logo após a janta, quando todos estão em casa. Será que não existe nenhum espaço no seu dia que você pode tirar 15 minutos e fazer um culto doméstico em família? Um culto entre os seus familiares? Talvez o problema, meus irmãos, não seja tempo. O grande problema não seja o tempo, mas a prioridade que você dá ao seu relacionamento com Deus. É a partir da prioridade, aquilo que é prioritário para você, vai ser o que você vai atender. E eu espero que a partir de agora, a sua prioridade seja o seu tempo, o bom tempo, gastando na presença de Deus. Essa é uma das primeiras consequências, o que as preocupações demasiadas causam conosco, que é exatamente nos impedir de aproveitar bem o tempo que temos com Deus. A segunda coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, no versículo 40, é porque as preocupações demasiadas da vida, ela não apenas nos impede de aproveitar o tempo, mas nos afeta espiritualmente. E isso já era de se esperar. Se uma pessoa não sabe dedicar um bom tempo do seu dia a Deus, possivelmente uma consequência espiritual virá sobre a vida dessa pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com Marta, e possivelmente é o que talvez acontece com aquelas pessoas que estão sobrecarregadas de preocupações. Acompanhe aí o que diz o versículo de número 40. Diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Veja, meus irmãos, as preocupações demasiadas da vida afetam, em primeiro lugar, a nossa perspectiva de Deus. Ela afeta a nossa espiritualidade. E a primeira coisa que ela toca é exatamente na perspectiva que nós temos acerca da divindade. É como se ela distorcesse os nossos olhos e nós perdêssemos a noção de quem de fato Deus é para nós. E veja como então ela olha para o Senhor Jesus Cristo. Marta, no meio das suas preocupações, no meio das suas demandas dentro do seu lar, ela acha em primeiro lugar que o Senhor Jesus não se importa com ela, que Jesus não está dando a mínima para ela. Ela diz assim, de uma forma agressiva e até mesmo impenitente, ela diz assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela acha que o Senhor Jesus Cristo não dá a mínima para ela, não dá importância para as demandas ou as preocupações dela. O problema, meus irmãos, aqui não está com o Senhor Jesus Cristo. O problema está no modo como ela está olhando para o Senhor Jesus Cristo.
E nós vemos ainda que isso tende a ficar mais grave. Ela acha que o Senhor Jesus precisa de instrução. Ela, na verdade, se coloca em uma posição de uma pessoa mais sábia que Cristo, a ponto de achar que Cristo precisa de uma instrução. Ela diz assim: Senhor, não te importas. Saiu aqui. Ela diz assim: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Veja-lhe que posição audaciosa que ela se coloca, a ponto de instruir Jesus no modo como ele deve proceder. Aquele que é o homem-Deus, o Deus encarnado na sua casa. Ela se coloca em uma posição de autoridade, de superior, de alguém que precisa ensinar. E orienta a Cristo, então, a chamar a atenção da sua irmã. E não bastasse isso, meus irmãos, ela quer controlar o Senhor Jesus Cristo. Observa que ela usa uma palavra imperativa para Cristo. Ordena-lhe Jesus. Jesus, fale com Marta, com Maria. Ou seja, ela quer nortear o que Cristo tem que fazer. Ela quer controlar as atitudes de Cristo, a fim de satisfazer as demandas do seu coração. Você consegue perceber, meus irmãos, com uma perspectiva divina de Marta está contorcida, está desnorteada, tão somente porque ela dá ouvidos às suas preocupações em demasia. Isso nada mais é, meus irmãos, do que um sinal do orgulho que Marta está sentindo no seu coração. Marta, ela não se vê na posição de alguém que precisa de instrução. Ela se vê, na verdade, na posição de alguém que deve dar instrução. Ela acha tão instrutiva, ela se acha tão sábia, a ponto de ensinar o próprio Deus como ele tem que fazer. E é exatamente isso que norteia o coração de pessoas orgulhosas, de pessoas ensoberbecidas. A pessoa, quando ela é eminentemente dada ao ativismo, a fazer e fazer as coisas sem primeiramente ouvir, sem primeiramente aprender da parte de Deus, ela não se vê como alguém apta a obedecer, mas precisamente alguém apta a ensinar, e se possível, até o próprio Deus, a dizer o que Deus tem que fazer, a dizer como Deus tem que se comportar. Isso é o sinal de alguém enfermo espiritualmente. Isso é o sinal de alguém que perdeu a perspectiva correta de Deus, porque ela deixou o orgulho, o perfeccionismo, ela deixou ela desviou a atenção de Deus e voltou inteiramente para si. E desse modo, então, ela permite que a sua perspectiva divina seja afetada. Mas essas preocupações não afetam apenas a nossa perspectiva divina. Ela afeta também a nossa perspectiva sobre o nosso próximo. Para Marta, meus irmãos, Maria é uma pessoa relaxada, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa acomodada demais. Mas o problema não é que Maria é preocupada demais, é porque Marta é exigente demais. Marta quer as coisas do seu modo. Marta quer direcionar e controlar todas as coisas. Tudo isso porque ela perdeu a perspectiva divina e agora perde a perspectiva também do próximo. Ela não olha com amor, não olha com afeto para o seu próximo. E é exatamente daqui onde flui, na maioria das vezes, as brigas e as contendas dentro da nossa casa e até mesmo dentro da igreja. Porque pessoas, elas querem ser controladoras. Elas querem deixar as coisas ao seu bel prazer. E se as pessoas à sua volta não atendem à sua necessidade, então é motivo de briga.
é motivo de contenda, é motivo de rincha e então até mesmo divisão dentro da igreja. Será, meus irmãos, que muitos de nós não estamos picados pelo vírus do orgulho, da soberba, de controlar as coisas e fazer as coisas ao nosso bel prazer e que todo mundo siga o ritmo do que nós determinamos? Não. Necessariamente não é isso que nós devemos fazer. O erro de Marta foi exatamente não dar ouvidos ao que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. Ela deixou de priorizar aquilo que era a coisa mais importante. Ela errou lá no início e começa a errar também em todo o transcurso da sua caminhada. Assim, meus irmãos, nós vemos então que as preocupações demasiadas, elas nos afetam espiritualmente. Será que você não é alguém parecido com Marta? Será que nós temos muitas Martas aqui dentro da congregação? Como é que anda a sua perspectiva sobre Deus? Quem é que deve nortear a sua vida? Ou nortear os seus afazeres? Essas preocupações que você tem no seu coração, como é que você tem lidado com ela? Talvez ela tenha estado cada vez mais pesada, cada vez mais intensa nas suas costas. Talvez seja por um sentimento de perfeccionismo, de que você não erra, que você tem que fazer as coisas tudo nos mais perfeitos parâmetros. Ah, meus irmãos, o orgulho espiritual é um problema sério para as nossas almas e que trazem certamente grande problema no nosso relacionamento com Deus e afeta inclusive a nossa espiritualidade. A terceira coisa que nós observamos aqui, irmãos, é que as preocupações demasiadas, elas, além de impedir o nosso tempo com Deus e de nos afetar espiritualmente, ela nos torna reprovados diante de Deus. Veja o que diz aqui o final dos versículos, versículo 41 e versículo 42, na resposta do Senhor Jesus Cristo a Marta. Ele diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Marta aqui foi reprovada pelo Senhor Jesus Cristo, pela atitude que ela estava se comportando. Existem pessoas que elas se caracterizam por fazer as coisas sem primeiramente ouvir. E existem pessoas que ouvem para depois praticar. E é exatamente isso que o Senhor Jesus, ele está querendo ensinar nessa passagem. E Marta foi reprovada exatamente nisso. Ela queria fazer, ela queria agradar a Deus, sem antes aprender como se deve agradar a Deus. E ela então começou a fazer coisas, ela tentou agradar ao seu bel prazer, e então foi reprovada da parte de Cristo. Mas veja como aconteceu a reprovação de Marta. Ela não aconteceu como nós esperávamos que acontecesse, ou como nós faríamos se estivéssemos no lugar do Senhor Jesus Cristo. A maneira como o Senhor Jesus reprova Marta é de uma forma amorosa. Ele diz assim: Marta, Marta, andas inquietas. Essa expressão, meus irmãos, Marta, Marta, é exatamente uma forma amorosa do Senhor Jesus se reportar a Marta. Foi assim que Deus, por exemplo, se reportou a Moisés quando ele estava diante da sarça ardente. Moisés, no seu ímpeto de conhecer o que aquele arbusto tinha para oferecer, na curiosidade, ele foi lá. E então Deus adverte Moisés amorosamente: Moisés, Moisés, não te achegue para cá. A terra que você está é terra santa. Do mesmo jeito aconteceu com Pedro,
quando Satanás estava peneirando ele como trigo, ele e Judas. E o Senhor Jesus, naquela ocasião, tinha dito para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás queixa de ti diante de Deus para te peneirar, só que eu intercedi por ti. Mais uma vez o Senhor Jesus chama Pedro 2 vezes amorosamente. E não poderíamos esquecer também do apóstolo Paulo, quando estava a caminho de Damasco, com sangue nos olhos para derramar, para caçar a vida dos cristãos. E ali na estrada, ele se depara com o Senhor Jesus Cristo. E como o Senhor Jesus se reporta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E do mesmo modo, meus irmãos, aqui, no ímpeto da sua desobediência, no auge da sua transgressão, Jesus se reporta para Marta de uma forma amorosa, reprovando ela: Marta, Marta, andas inquietas. E é desse modo, meus irmãos, e isso é algo que nós devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós reprovamos os nossos semelhantes com a intenção de humilhá-lo, com a intenção de passar na sua cara, ou então diminuí-lo, ou então ferir essa pessoa devido à sua atitude mal concebida. Mas o que nós aprendemos com o Senhor Jesus aqui é que nós devemos reprovar aqueles que estão ao nosso redor em amor, amorosamente, buscando a restauração dessa pessoa e não necessariamente afundá-la mais no seu pecado. É assim que os maridos devem se comportar com as suas esposas e as esposas se comportarem com os seus maridos. Sim, devemos falar a verdade, devemos reprová-lo naquilo que erra, devemos ser o primeiro a apontar o erro, mas não com a intenção de macular a sua imagem, mas na intenção de sará-lo, falar da ofensa, falar do problema, falar do seu pecado, amorosamente, cuidadosamente, com a intenção de restaurar a pessoa. Infelizmente, meus irmãos, o nosso coração é tentado a fazer exatamente o oposto. Mas nós devemos vigiar o nosso coração, devemos vigiar a nossa mente, e se somos discípulos de Cristo, nos comportar como o Senhor Jesus. Falar a verdade, nos comportar apoiando a verdade, mas falar isso em amor para aqueles que estão diante de nós. Mas não apenas isso. O Jesus, ele não apenas reprova ela em amor, mas o Senhor Jesus corrige Marta apontando para o seu pecado. Ele diz assim: Marta, Marta, andas inquietas. E esse era o pecado de Marta, porque ela andava inquietas e preocupada com muitas coisas. Aqui o Senhor Jesus faz questão de trazer à luz o pecado dela. Mas veja, ele faz isso não com a intenção de expor, ele faz com a intenção de curá-la. Não é à toa, então, que o Senhor Jesus, além de apresentar o pecado, ele também propõe uma solução para ela deixar de pecar. Ou seja, ele diz: uma coisa só é necessária. Você não precisa ficar preocupada, Marta. O seu pecado é porque você está muito inquieta. O seu pecado é porque você é preocupada em demasia. Esse é o seu pecado. Mas ele diz ainda, ele não para no pecado, ele diz: uma coisa é necessária apenas, e é exatamente ouvir a minha palavra. Era isso que você deveria fazer e que você não estava fazendo. Veja, meus irmãos, não é errado nós, diante daqueles que estão diante daqueles que são próximos de nós, apresentar o pecado da pessoa. Não há problema nós falarmos do pecado. Infelizmente, existem pessoas, existe um costume nos nossos dias, de que nós não podemos falar do pecado da pessoa, exatamente para não expô-la, exatamente para não fazer com que ela seja exposta. E então nós somos orientados pela nossa sociedade a usar palavras macias, palavras que necessariamente não falam do problema em si.
com a intenção de não machucar a pessoa. Mas veja, meus irmãos, não é escondendo o pecado que a pessoa vai ser curada. Deve ser dita sim. A verdade tem que ser anunciada. O pecado da pessoa tem que ser exposta. Existe ocasião, existe momento apropriado, mas deve ser exposto. O marido deve falar do defeito da esposa para a esposa. A esposa deve falar do defeito do marido para o marido. Do mesmo modo como os pais devem falar para os seus filhos, ou então, quando tem uma demanda pública, deve expor a situação. Mas isso não deve ser feito necessariamente para que as coisas sejam expostas. É com a intenção curativa, apresentando soluções, apresentando maneiras de como ser resolvidas, e não ficar simplesmente no pecado da pessoa, com a intenção de humilhá-la. Tudo depende da motivação. Não existe nenhuma maneira, meus irmãos, de nós curarmos uma alma, senão tratando especificamente do pecado dela, trabalhando em cima da necessidade dela, porque do contrário, o pecado vai ficar encoberto e não vai ser necessariamente tratado. Mas veja, isso não é feito em um contexto de revanche. Isso não é feito em um contexto de humilhação, isso é feito em um contexto de restauração. E essa é a intenção do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não teme falar do pecado da pessoa. Ele fala com a intenção de curar e restaurar o pecado, de tal modo que ele até mesmo apresenta a correção. Uma coisa só é necessária, e não será tirado de Marta. Ou seja, é necessário que você volte para essa atitude que ela está fazendo. Ou seja, aqui nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo como nós devemos então reprovar aqueles que estão em demanda contra nós. E uma aplicação clara, meus irmãos, que flui necessariamente dessa passagem e que nós deveríamos nos valer dela para as nossas vidas, é exatamente pegar o exemplo de Maria e tomá-la para nós e fazer dela uma prática constante em nossa vida. O Senhor Jesus disse assim para Marta: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada de maneira nenhuma. Ou seja, de aprender, de ouvir a palavra de Deus. A lição que eu tenho para você e para mim nessa noite, à luz desse versículo, é exatamente essa. Seja uma pessoa pronta para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Seja uma pessoa que está receptiva aos seus ensinamentos, antes mesmo de querer praticar. Não tem como você querer agradar a Cristo sem antes saber o que é que agrada ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós nos coloquemos na posição de Maria, de servos humildes, quedados aos pés do Senhor Jesus Cristo, dispostos para ouvir e para aprender. Você tem 2 orelhas, 2 ouvidos, uma boca apenas e uma língua só. Então, devemos fazer menos e aprender mais. Ou então, fazermos depois que aprendermos o modo correto de fazer. Porque podemos cair no erro de tentar fazer as coisas do nosso modo, e sermos reprovados, porque não fazemos do modo apropriado, do modo como o Senhor Jesus Cristo aprendeu. Qual é o espírito que está sobre o seu coração? Você tem um espírito ensinável? Você tem um espírito domesticável? Que dá para ser discipulado pelo Senhor Jesus Cristo? São exatamente esses que o Senhor Jesus está procurando. Aqueles que estão prontos para ser colocados aos seus pés. E como criancinhas, como servos, como Maria, estão dispostos a ouvir para aprender. Olha que maravilha, olha que promessa extraordinária. Se é esse o espírito que paira dentro do seu coração, se essa é a motivação do seu coração, isto não lhe será tirado.
Isso será seu para sempre. Você sempre terá a palavra de Deus. Você sempre terá a disposição de Cristo. Sempre terá o ímpeto de Cristo em lhe ensinar como deve se comportar. É como Deus falou aos antigos, no Antigo Testamento: abre bem a tua boca, porque encherei e nada lhe faltará. Você será farto dos ensinamentos e dos mistérios maravilhosos do reino de Deus. Basta você se quedar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos desvencilhar, meus irmãos, das nossas preocupações. Possamos necessariamente estar dispostos a dedicar tempo considerável para aprender a vontade de Deus, aprender o que Cristo quer de nós, em todas as áreas da nossa vida, no culto, no lar, dentro da nossa casa, no relacionamento com nossos maridos, no relacionamento com os nossos filhos. Queira aprender da parte de Deus e Ele te dará em abundância princípios e conteúdos que nortearão a sua vida. Se você está à procura de um relacionamento, queira ouvir o que Cristo tem para ensinar. Se você está à procura de uma casa, de um emprego, ou de mudar de cidade, seja lá o que for, esteja disposto a ouvir a orientação do Senhor Jesus Cristo. Queira ouvir a voz do Mestre, e Ele estará pronto para te ensinar. Deixe as suas preocupações demasiadas de lado e dedique-se tempo na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus possa trabalhar em nosso coração e possamos necessariamente nos quedar, assim como Marta, assim como Maria, na presença de Cristo para aprender os seus ensinos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra que nos foi ministrada. Oremos. Bondoso Senhor que está nos céus, Deus vivo e verdadeiro, a tua palavra nunca volta vazia. Tu tem um propósito delimitado e determinado para ela, em cada coração. O Senhor sabe, ó Deus, o motivo e a razão pela qual se fez necessária essa exortação para nós, a Igreja Presbiteriana de Itaberaba. Que tu, pelo teu Espírito, ó Deus, tu como o pastor por excelência, possa nortear os nossos corações, fazer-nos ser confrontados com essas verdades, que assim como Maria, possamos estar dispostos a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. E também a semelhança de Marta, não retrucar quando formos orientados, disciplinados por Ti, porque isso também foi uma virtude que fluiu dela, que ela não se zangou, ela não se enfureceu, ela recebeu de bom grado a instrução vinda da parte do Senhor. Ó Deus, que Tu seja glorificado, Teu nome exaltado em nossos corações, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.